A história do Brasil, em boa parte, é uma dádiva da diplomacia, coisa que a maioria das pessoas não tem ideia, né? Eu vou lhe dar um exemplo simples, né? Se não fosse o esforço da diplomacia de assegurar ao Brasil esse território imenso que nós temos, o Brasil era uma faixa estreita ao longo do Atlântico, que é o que nós tínhamos direito. Eu vou conversar agora com o embaixador Rubens Recupero, decano da Faculdade de Economia da FAAP, que lança um livro, Diplomacia na Construção do Brasil. Vou pedir, por favor, embaixador, pegue o livro, que é considerado o livro de sua vida, né? Livro para você ver, é meu livro que marca a experiência de pelo menos 50 anos, né? Até mais, né? Porque eu comecei minha carreira quando eu tinha 21 anos, em 1958. Para você ter uma ideia de quanto tempo faz, o meu examinador no exame de ingresso de Itamaraty foi o João Guimarães Rosa, que acabava de publicar 2 anos antes o Grande Sertão Veredas, né? Então você vê, isso era a época do Juscelino Kubitschek, né? A maioria das pessoas hoje, nem os pais tinham nascido, né? E eu desde então estive muito envolvido, né, em tudo que aconteceu no Brasil, né? Porque eu fui para Brasília como voluntário muito cedo, né? Lá eu fui oficial de gabinete do Afonso Arinos, no governo Jânio Quadros, depois do Santiago Dantas, do primeiro-ministro Hermes Lima, do Evandro Lins e Silva, no governo João Goulart. Conheci muito bem o Tancredo Neves, que era primeiro-ministro, né? Foi por isso que ele me convidou anos depois para ser assessor dele. É uma história longa, mas só para encurtar um pouco, quando estava terminando o governo militar, eu me tornei assessor do Tancredo, fui eu que o acompanhei em toda a viagem, né, pela Europa, pelos Estados Unidos, na Argentina, né? Ele, antes de morrer, me nomeou subchefe da Casa Civil, né? Quando ele ficou doente e depois faleceu, eu fiquei com o Sarney, fui assessor especial do Sarney, depois me tornei embaixador nas Nações Unidas em Genebra, embaixador nos Estados Unidos. Aí o Itamar me chamou para ser ministro do Meio Ambiente da Amazônia, substituí o Fernando Henrique Cardoso quando ele se tornou candidato a presidente. Aí foi a mim que me coube lançar o Real em 1º de julho. Então, como você vê, é uma história longa. Eu estou te contando apenas uma pequena parte, porque, como diz um amigo meu, o problema do currículo vitae é quanto mais vida você tem, maior é o currículo e menor é a vida que sobra. Mas houve também uma pesquisa, esse livro há referência desde 1750 e é único porque mostra o trabalho dos diplomatas em momentos históricos importantíssimos, o que os livros de história não trazem à tona, né? Não, é verdade, você tem razão. A rigor, ele começa até quase que um século antes, em 1680, que é o ano da fundação da nova colônia do Santíssimo Sacramento, que é a colônia que os portugueses fundaram em frente a Buenos Aires, porque eles queriam que o território fosse até lá, né? E aí é que começam as guerras com a Espanha, que depois vão deixar uma herança de hostilidade, que vai nos levar a muitos conflitos com o Uruguai, com a Argentina, né? E eu venho lá de longe. Essa pesquisa eu comecei porque eu, ao mesmo tempo que eu era diplomata, eu sempre ensinei, sabe? A minha vocação, talvez verdadeira, tenha sido mais de professor do que propriamente de executivo, né? E eu ensinei na Universidade de Brasília, ensinei no Instituto Rio Branco, que é a Academia Diplomática. Então isso dura mais de 40 anos, né? E eu sempre tive essa ideia, porque eu procurava um livro que mostrasse como a história do Brasil, em boa parte, é uma dádiva da diplomacia, coisa que a maioria das pessoas não tem ideia, né? Eu vou lhe dar um exemplo simples, né? Se não fosse o esforço da diplomacia de assegurar ao Brasil esse território imenso que nós temos,
O Brasil era uma faixa estreita ao longo do Atlântico, que é o que nós tínhamos direito pelo Tratado de Tordesilhas entre a Espanha e Portugal, né? Quer dizer, se fosse isso, o Brasil não poderia nem ser membro dos BRICS. E para dar um exemplo concreto que as pessoas gostam, né, de um exemplo assim da vida prática, todo o nosso êxito no agronegócio de exportação de soja, de milho, de carne, estaria fora do Brasil, porque você sabe que dos 10 municípios de maior produção agrícola, 8 estão em Mato Grosso. O primeiro é Sorriso. Todas seriam terras da Bolívia, do Peru, da Colômbia, porque pelos tratados era isso que ia acontecer, né? É que foi a diplomacia que assegurou ao Brasil esse território, e sem guerra, né? Apenas pela negociação, né? Pelo compromisso, pelo estudo dos mapas, né? E assim foi ao longo da história, entende? Não foi só aí, né? Por exemplo, quando o Brasil se abre ao mundo, né? Que é a abertura dos portos, né? A independência, né? Os tratados comerciais com a Inglaterra, o papel da diplomacia foi absolutamente central. Aí é que o Brasil se insere no mundo de uma maneira mais moderna, né? Em seguida, por exemplo, o conflito com a Inglaterra sobre o tráfico de escravos, que o Brasil foi, infelizmente, o país que mais relutou, né, em pôr fim a essa prática, né? E ao longo do tempo, né, as intervenções, o Prata, a Guerra do Paraguai, o Barão do Rio Branco, e eu venho um por um todos os governos até chegar Dilma Rousseff, até o final do governo dela, né? E em cada um desses governos eu dou uma atenção quase igual à economia, à política e à diplomacia, porque a minha intenção é mostrar que essas coisas são inseparáveis, entende? Não se pode ter uma política externa, uma diplomacia de prestígio, se a economia e a política vão mal. E, por outro lado, se a política externa é um desastre, se o país não sabe se inserir no mundo, fazer acordos de comércio, vender a sua imagem, a economia e a política interna vão sofrer, compreende? Embaixador, vou aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor. Num país com tanta instabilidade política, qual o papel da diplomacia? Segurar a onda desse país? É exatamente o que você disse. A diplomacia tem dado uma linha de continuidade, sabe? Porque a diplomacia é menos sujeita a essas oscilações, mesmo porque muito cedo o Itamaraty profissionalizou a carreira de diplomata, né? Mesmo no século XIX, né? Quando a imensa maioria dos países estava se organizando, o Itamaraty já tinha, a partir de 1832, 33, tinha já um corpo profissional, com relatórios anuais, né? Com arquivo organizado, coisa que você sabe, até hoje não existe na maioria dos ministérios, né? Eu vou lhe dizer pela minha própria experiência, né? Eu fui ministro do Meio Ambiente e da Fazenda. Na maioria desses ministérios, o ministro, quando vai embora, leva todos os papéis para casa. Então, quando chega alguém novo, não tem uma memória do que se fez, entende? O Brasil ainda tem muito que progredir para ter esse tipo de burocracia estável, né, que tem a França, a Alemanha, né, a Inglaterra, né? E o Itamaraty é uma exceção, sempre foi, né? Mesmo quando havia muita instabilidade interna no país, o Itamaraty garantia, né, aquela continuidade. Por exemplo, o começo da República. Os primeiros 13 anos da República foram terríveis, né? Foi a época da Guerra Civil, a revolta da Armada, a revolta federal no Rio Grande do Sul, a revolta de Canudos, com massacres enormes, né? Aqui, hoje em dia, as pessoas gostam de pensar que nunca houve sangue na nossa história. Em Canudos, só de mortes das tropas federais e da polícia, morreram 5.000 pessoas, sem contar os sertanejos, que foram completamente massacrados, né? Então, nesse período que era de uma instabilidade terrível, né,
A única coisa que realmente garantia o relacionamento com o mundo era o Itamaraty. O Itamaraty mantinha aquela estabilidade, que é o que você vê ainda hoje, né? Hoje é a mesma coisa, mesmo no meio dessa crise toda, o Itamaraty assegura um mínimo de estabilidade e de diálogo. Né? Em toda essa história, em que período, em que governo a diplomacia brasileira teve mais trabalho nesse diálogo do Brasil com outros países? Olha, trabalho, na verdade, depende um pouco do ponto de vista, né? No sentido de perigo para a continuidade da própria nação, foi o conflito com a Grã-Bretanha sobre o tráfico de escravos, entre 1830 e 1850. Né? Houve um momento, para você ter ideia, no final do tráfico de escravos, que os ingleses capturaram 400 navios negreiros brasileiros, muitas vezes em portos ou dentro de águas interiores do Brasil. E houve um momento em que as coisas chegaram a ser tão graves que houve trocas de tiros entre fortes brasileiros e navios ingleses. Os ingleses, que na época eram o que hoje são os Estados Unidos, né, era a maior potência do mundo, ameaçaram decretar o bloqueio de toda a costa brasileira, o que teria levado à guerra. E seria um desastre enorme, porque naquele mesmo momento se anunciava um conflito com a Argentina, do general Rosas, né, que era o ditador argentino. Ora, foi a diplomacia que desmontou os dois casos. Primeiro resolveu o problema do tráfico de escravos. O Visconde do Uruguai, que era o ministro, ele teve uma atitude muito pragmática. Ele, embora fosse conservador, né, portanto, em tese favorável ao tráfico, né, ele disse, olha, já que não dá para continuar, é melhor nós terminarmos do que sermos vítimas de uma interferência da Inglaterra. E aí votou-se a lei que pôs fim ao tráfico e resolveu-se, em 2 anos já não havia mais. Né? E ao mesmo tempo foi ele que preparou a Marinha, o Exército, né, para a intervenção que o Brasil teve com a Argentina e com o Uruguai e que garantiu a sobrevivência do Brasil. Se não fosse isso, naquele momento, o Brasil teria sido derrotado e provavelmente teria sido desmembrado. Né? Então, há pouca gente que se dá conta que, em grande parte, o Brasil é o que é, porque a diplomacia evitou o pior. Né? Agora, mais perto de nós, houve episódios muito importantes, né? Sobretudo esses, por exemplo, da diplomacia do desenvolvimento, do Juscelino. Né? Foi a política exterior que ajudou a trazer os investimentos para a indústria automobilística, né? A indústria pesada. Foi quando o Brasil cresceu, como se diz, 50 anos em 5. Né? Então, há todos os aspectos, tanto evitar desastres como a atração daquilo que fez o Brasil crescer. Embaixador, são tantas histórias, eu gostaria de ter mais tempo conversando, aprendendo com o senhor. São 300 anos, é difícil, né? E eu gostaria de agradecer a oportunidade de entrevista, mais esta oportunidade de entrevista pela Dukascop TV e esse legado que o senhor preparou para a gente. Muito obrigada. Muito obrigado a você e espero que os que se interessem leiam esse livro, porque ele vai muito além da história da política exterior. É uma história do Brasil pelo ângulo da nossa relação com o mundo. Como é que nós explicamos o Brasil ao mundo e como nós explicamos o mundo ao Brasil? É isso. Muito obrigada, embaixador. Luciene Miranda para a Dukascop TV.